Olá, gente. Boa tarde. Nós tivemos um problema aqui com o som da palestrante Marielle e vamos dar início à última palestra do dia. Gostaria que vocês deixassem aí no chat, nos comentários, se vocês estão conseguindo ouvir o som certinho, tá? Deixar esse feedback para a gente ver como que tá o som, ok? Então, vamos dar início à palestra da licencianda Marielle Marques. E deixem comentários aí, tá? Se vocês estão ouvindo direitinho o som dela. Marielle, agora você. Olá, gente, boa tarde. Eu queria que vocês falassem como está o som, porque a gente teve um probleminha aqui no áudio, e a gente precisa saber como está esse som, se está bom, se dá para fazer a palestra, e se não der, amanhã a gente tenta uma melhor forma. Eu não estou vendo o chat lá do YouTube, porque eu estou só pelo Meet aqui. Ô, Vanessa. Só um minuto que eu vou checar o chat. Espera aí. Tá ok. Vou colocar aqui para apresentar. Vamos lá. Espera aí, que eu estou tentando aqui. E aí, galera, foi? E agora, tá ok? Tá sim, Mari. Tá ok. Então, eu trabalho eu sou IC, faço estágio no Fundão, no Laboratório de Bioquímica de Artrópodes hematófagos. Meu orientador é o Pedro Lagerblad de Oliveira e meu co-orientador é o Marlon Alexander Vergari Ramírez, tá? E o nosso trabalho atualmente é com a nitisinona, a gente chama de NTBC, como ela atua na vida, no ciclo de vida do Aedes aegypti, e o seu possível uso como um inseticida seletivo, tá? Então, esse trabalho, ele tem uma importância muito grande, porque a gente pode ver aqui, de acordo com essa imagem, eu retirei de CDC, e a gente pode ver que as arboviroses, principalmente a dengue, zika e chikungunya, elas estão distribuídas ao longo de todo o globo terrestre. Principalmente na área tropical e subtropical, que é onde o mosquito
no caso aqui o Aedes, mas todo os mosquitos, eles se desenvolvem. E aí, aqui a gente tem, no hemisfério sul, uma maior distribuição dessas arboviroses, tá? Dengue, zika e chikungunya. Aqui, a gente vê, segundo a OMS, né, um trabalho que eu tirei lá da OMS, a distribuição da dengue, zika e chikungunya ao longo dos anos de 2008 e 2020. A gente pode verificar que, a partir de 2008, a gente teve grandes casos, grandes epidemias de dengue, e a gente lembra disso, né? Essas epidemias, elas, a todo ano, elas vêm se repetindo, por conta da nossa área tropical. E em 2014 foi quando surgiram os primeiros casos de chikungunya, e a partir de 2016, a zika. Nas Américas, esse gráfico aqui ele fala a respeito dessa distribuição nas Américas. Nas Américas, cerca de 1.600.045 pessoas foram infectadas com a dengue, zika ou chikungunya, tá? Dentre esses casos, em 2020, a gente tem 97% de pessoas infectadas com a dengue. A gente tem por volta de 37 mil casos da chikungunya e da zika, 7.400 casos. Isso só em 2020. Esse dado aqui de 2020, ele é somente até junho de 2020. A importância vetorial do hábito da hematofagia. Bem, o Aedes aegypti, ele tem macho e fêmea. O hábito de hematofagia, a gente só verifica na fêmea, que é justamente para produzir ovos, para a questão da produção de ovos, tá? Então, essa fêmea, somente ela quem pica, ela é o vetor, somente ela é o vetor dessas arboviroses, descritas anteriormente, tá? E existem algumas características morfológicas, eu coloquei esse desenho aqui para a gente ver algumas características. A fêmea, ela é relativamente maior do que o macho, tá? Além disso, ela tem essa pontinha aqui, a parte inferior do seu abdômen, ela tem uma pontinha, e o macho, ele tem as cerdas com essas cerdinhas aqui, tipo uma vassourinha. Se a gente olhar bem, a gente consegue verificar essa diferença. Esse hábito de hematofagia para a fêmea, né, e ao longo dos anos, essa alimentação possibilita uma alta quantidade de energia e também possibilita a transmissão de patógenos ao mesmo tempo. Simultâneo isso, né? Para as fêmeas é interessante para a reprodução, porque ela tem uma grande quantidade de alimentos, ela recebe uma grande quantidade de alimentos, e essa grande quantidade de alimentos é toda direcionada para a reprodução. E a necessidade de adaptações bioquímicas para esse boom de proteínas que acontece durante essa alimentação. Geralmente, o Aedes aegypti se alimenta uma única vez durante sua vida, e essa fêmea, né, ela se alimenta uma única vez durante essa vida, e aí todo esse interesse de fazer com que toda essa energia que ela se alimenta, né, seja direcionado para a produção de ovos. Além disso, a gente tem que pensar que o sangue, ele é um alimento altamente proteico. E essas proteínas, no organismo do artrópode hematófago, no caso a gente está falando aqui do Aedes, né, mas ao longo da evolução desses artrópodes hematófagos, foi necessário uma série de adaptações bioquímicas para que isso ocorresse, né? Porque ali a gente tem uma grande quantidade de aminoácidos e uma alta produção de ROS, né? E o que acontece? Esses aminoácidos, eles podem ser
como a proteína, esse alimento de proteína, ele pode ser interessante, porque vai direcionar essa alta quantidade de energia para a reprodução, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser drástico para o organismo e fazer com que esse organismo ele precise, né, de se adaptar a eliminar, a metabolizar todos esses aminoácidos. Bem, o controle de vetores, segundo o trabalho de Ferreira, Weimenlager, 2013, e Brinks, em 1970, que ele iniciou, esse trabalho de controle de vetores. Eles perceberam que necessita de uma integração desse controle de vetores, ou seja, atualmente a gente conhece, né, como controle de vetores o controle mecânico, controle químico, o biológico e algumas outras abordagens para esse controle de vetores. Esse controle de vetores, o controle químico, historicamente, ele começou na civilização da Suméria, que começou a utilizar alguns compostos à base de enxofre. Essa antiga civilização chinesa, que utilizava extrato de plantas, compostos de arsênico e mercúrio, e o uso de compostos como a nicotina, rotenona, o piretro, que é um extrato vegetal, e derivados de enxofre, arsênico, flúor e cobre, tá? Esse controle mecânico que a gente fala é justamente o controle da população, né? De evitar o criadouro, de evitar água parada, destampada, quando o pessoal do combate à dengue bate lá na sua porta, e aí ele entra e verifica tudo. Então, esse combate mecânico também é feito por eles, né, porque eles fazem uma fiscalização disso, mas, na verdade, isso depende muito mais da população, depende muito mais de nós, como sociedade, fazer esse combate mecânico da forma correta, né, que deve ser. O biológico, a gente tem atualmente, e bem conhecido e disseminado, a Wolbachia, né, que é uma bactéria, e aí ela atua na reprodução, na genética e na reprodução desses mosquitos, né, e algumas outras abordagens para controle de mosquitos que a gente pode falar, também algumas substâncias que atuam na alteração do crescimento desses insetos, tá? Algumas substâncias, elas atuam, inclusive, na muda desses insetos, que a gente sabe que os artrópodes, ele tem aquela camada mais grossa, e essa camada mais grossa externa, né? Para que haja o crescimento, tem que haver a muda, que é a troca dessa camada, de quitina, e aí faz a troca, libera e volta. Algumas substâncias retardam isso, algumas substâncias não permitem que haja essa liberação, essa troca, essa muda. E aí é uma forma também de controle dos vetores. Controle químico dos mosquitos, a gente tem os organoclorados e os organofosforados, tá? Os organoclorados, a gente pode colocar como um exemplo o DDT, que ele foi estudado por Miller em 1940, por volta de 1940. Em 1946, ele ganhou, inclusive, o Nobel de Medicina por conta desses estudos. Por quê? Ele conseguiu, com o DDT, fazer um controle. Inicialmente, ele descobriu começou a utilizar isso no controle de besouros e piolhos, tá? E depois ele conseguiu levar isso para pulgas, mosquitos e etc. Quando chegou nos mosquitos, esse controle de mosquitos, ele levou isso para o mundo, né? E aí esse controle de mosquitos fez com que houvesse um controle maior, da malária, tá? Inclusive nos Estados Unidos, em 1960, e a malária na Europa e no Chile também, ocorreu uma redução muito expressiva, né, dos casos de malária. Na América Latina também ocorreu, tá? E
teve uma agência dos Estados Unidos, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que estimou que o DDT teria evitado, durante aquele período em que ele foi descoberto, até mais ou menos 1960, 500 milhões de mortes por conta dessas doenças causadas por vetores. Os organoclorados, o sítio de enzima dele, o sítio de alvo dele é a acetilcolinotransferase nos artrópodes, né? Os carbamatos e piretroides. Os piretroides, eles têm esse nome por conta de uma estrutura, o piretro, que estão presentes na maioria desses inseticidas normais que a gente utiliza até hoje. Os carbamatos, a maioria são derivados de ácido metilmercabânico. A gente tem também os pirróis, os pirróis halogenados, que é um composto desacoplador da fosforilação oxidativa da mitocôndria. Então, ele diminui a quantidade de ATP nesses artrópodes, fazendo com que esses artrópodes venham à morte. Tá? A gente tem também os fenilpirazóis, os neonicotinoides e as espizoninas. As espizoninas, elas são derivadas de uma actinobactéria, tá? E elas têm um composto chamado espinosade, que atua no sistema nervoso desses artrópodes, levando eles à morte. Vamos lá. Aqui a gente tem a ação da nitisinona, basicamente. A nitisinona, ela atua no metabolismo da fenilalanina tirosina, né? A gente fala mais no caso da tirosina, mas na verdade é um metabolismo acoplado. A fenilalanina, através da fenilalanina hidroxilase, ela se transforma na tirosina, e aí, a partir da tirosina, a gente tem uma cascata de 5 reações, né? E essa tirosina, ela finalmente é transformada em fumarato e acetoacetato. Esse fumarato e esse acetoacetato, eles vão lá para o ciclo de Krebs, né? Então, como eles vão para o ciclo de Krebs, a gente subentende que essa tirosina, ela também tem uma grande atuação na produção de energia para esses artrópodes, ok? Aqui a gente tem a estrutura da nitisinona, a estrutura química da nitisinona. Ela é uma tricetona, tá? Com um anel fenólico e 3 átomos de flúor. A nitisinona, ela é liberada pela EMA, né, que é a Agência Reguladora de Medicamentos na Europa. Ela é usada no tratamento da tirosenia do tipo 1, que é uma deficiência nessa enzima aqui, na fumarato acetato hidroxilase, no caso, a última reação dessa via, tá? E o que acontece? Quando a pessoa tem essa deficiência nessa última reação, esses compostos, esses produtos, eles ficam alojados, né? Eles ficam no organismo da pessoa. Essa tirosemia tipo 1, ela também pode ser chamada de tirosemia hepatorrenal. Por quê? Porque, além de tudo, esses metabólitos, eles sobrecarregam os rins e também eles são liberados no sangue, tá? Por conta disso, esse nome. A nitisinona, ela atua na segunda reação da tirosina, que a gente pode ver aqui, que a gente chama ela de HPPD, né? E hidroxofenil piruvato de oxigenase, tá? E aqui nessa segunda reação, em C, como ela impede essa reação, todos esses produtos que são tóxicos para o organismo, eles não são produzidos e não são acumulados, tá? Existe também a alpupunura,
ao cutucunura, que é uma outra doença também, que a nitisinona também é utilizada. Bem, a importância dessa via da fenilalanina tirosina em humanos é porque a fenilalanina produz a tirosina e a partir daquele processo que eu mostrei anteriormente, aquela reação, a gente tem a produção da fumarato, acetoacetato, como mostrado anteriormente, mas também em humanos, produção de catecolaminas, melanina e proteínas teciduais na renovação celular. Tá? Essas catecolaminas nós conhecemos como a noradrenalina, dopamina e adrenalina, que elas atuam no sistema nervoso simpático, na reação de luta e fuga, que a gente já conhece. Bem, aqui a gente tem um trabalho do Sterkel, Marcos Sterkel, em 2016, que fala da desintoxicação da tirosina, que é essencial no trato de vida e no histórico, né, dos artrópodes que se alimentam de sangue. Nesse trabalho, ele fez uma série de manipulações genéticas para verificar justamente a via da tirosina que eu mostrei lá embaixo, com aquelas cinco reações. Então, o que ele fez aqui embaixo? Ele fez um trabalho com o artrópode Rhodinus prolixus, que é conhecido como barbeiro, aqui no Brasil, para gente, tá? E ele silenciou cada uma das enzimas da via. Então, aqui, ele silenciou a hidroxofenilpiruvato desidrogenase, e aqui ele silenciou a primeira da via, a TAT aqui. A TAT e a hidroxofenilpiruvato desidrogenase são as duas mais importantes no processo na manutenção de vida desses artrópodes, tá? Aqui a gente pode verificar a taxa de sobrevivência e aqui a quantidade de dias que eles sobreviveram. A gente verifica que quando ele silencia tanto a TAT quanto a HPPD, a primeira e a segunda enzima da via da tirosina, que eu mostrei lá atrás, o tempo de vida do barbeiro é muito menor, tá? A gente pode verificar isso aqui. Existe uma grande diferença. E a partir desse trabalho que o meu orientador começou a trabalhar com a nitisinona e começou a fazer esses trabalhos com a hidroxofenilpiruvato desidrogenase. Aqui a gente tem as doses subletais da nitisinona. Essas doses subletais, elas foram estudadas no trabalho de Ramírez, em 2018, tá? Na sua tese de mestrado, onde ele trabalhou não só com a nitisinona, mas também trabalhou com a mesotriona, que é um outro inibidor da HPPD. Só que a mesotriona, ela é mais utilizada como um herbicida. A nitisinona, como ela já é um medicamento, o nosso interesse atualmente é utilizar a nitisinona para a gente verificar como que, através do hábito de hematofagia, ou seja, do sangue que esse mosquito se alimenta, como que isso interfere na vida do mosquito. Então, para a gente não é interessante trabalhar com a mesotriona inicialmente. A mesotriona a gente trabalha ela mais com aplicação tópica, ou seja, com aplicação sobre o abdômen do mosquito, tá? Aqui, essas doses subletais, explicando as doses subletais. Ele utilizou a nitisinona, aqui é o nosso controle, o PBS, a nitisinona em várias concentrações, tá? E aqui a quantidade de horas de vida desse mosquito. Como a gente pode verificar, em 72 horas, que é mais ou menos por aqui, a gente tem 10% dos mosquitos aqui, nessa concentração de 0,3 microgramas por ml. A gente tem cerca de 10% do mosquito morto e
Na concentração 1 micrograma por ml, a gente tem cerca de 50% dessa população de mosquitos mortos. E, assim, para esse trabalho que a gente tirou essas doses subletais. Aqui, como a gente pode verificar, a dose de 30 microgramas, que é a maior dosagem, né, ela tem uma ação muito mais rápida. Aqui, por volta de 24 horas, ela já mata 75% desses mosquitos, aproximadamente. 9 microgramas é mais ou menos, né, a mesma quantidade, um pouco mais acima, por volta de 70% a 80% ali, desses mosquitos. 3 microgramas, aqui, a gente pode verificar que em 24 horas já tem também uma morte desses mosquitos, razoável, de mais ou menos 80% a 90%. Porém, para o nosso trabalho, a gente quis utilizar justamente as doses subletais. Por quê? Porque a gente quis verificar, ao longo do tempo, como que fica essa droga no organismo do mosquito e como que ela vai atuar no ciclo de vida desse mosquito. Como que ela vai impedir que esse mosquito ele faça a ovoposição, como que ela vai impedir que esse mosquito diminuir a capacidade de voo desse mosquito, como que ela vai diminuir a possibilidade da eclosão desses ovos do mosquito, do Aedes aegypti. Então, aqui a gente pode verificar que o LD10 é 0,3 microgramas por ml, eu peço desculpas por isso daqui, não consegui colocar uns microgramas, e o LD50 é 1 micrograma por ml. LD10, 10% de mosquitos mortos, a gente tem uma taxa de mais ou menos 10% de mosquitos mortos em 72 horas após a administração dessa nitisinona, e o LD50, a gente tem uma taxa de 50% desses mosquitos mortos após a administração, 72 horas da administração da nitisinona nesses mosquitos, tá? Por que a gente utiliza essas doses subletais? Como eu já estava iniciando lá no outro slide. Essas doses subletais, elas permitem ao organismo humano uma rápida eliminação dessa droga, no caso da NTBC, da nitisinona, né? Existe uma perda natural dessas quantidades de droga que passa também de um organismo para o outro através do reparto sanguíneo. E essas doses subletais, elas são utilizadas justamente para a gente verificar a sobrevivência, e não só a sobrevivência, a capacidade de vida desses mosquitos, né? Como que esse mosquito, como que fica a qualidade de vida, digamos assim, desse mosquito. Como eu falei, é interessante para o mosquito que ele tenha uma boa reprodução, é interessante para o mosquito que ele tenha uma boa quantidade de ovos, é interessante para o mosquito que esses ovos também cheguem a eclodir. E, além disso, também é muito interessante para o mosquito e, para a sua sobrevivência, a sua capacidade de voo. Então, por isso que a gente iniciou esse trabalho, verificando essa capacidade de voo. E aí a gente começou a se perguntar, como que a gente vai medir capacidade de voo de um mosquito? A pergunta do trabalho: qual o efeito no voo do Aedes aegypti que a nitisinona tem e dose subletais administrada oralmente? E aí, a gente tem aqui o quanto o NTBC impacta no voo dos mosquitos, qual tempo ele impacta no voo desses mosquitos e qual é a viabilidade do uso da NTBC como um inseticida seletivo para os mosquitos hematófagos. O quanto ele impacta no voo dos mosquitos. Vou mostrar mais à frente como a gente conseguiu, né, mensurar justamente essa capacidade de voo dos mosquitos, qual o tempo que ela impacta no voo dos mosquitos, e aí a gente faz, com esse trabalho de voo dos mosquitos, um curso temporal, uma análise curso temporal, ou seja, a gente faz a administração da nitisinona, né, da droga, no sangue, a gente alimenta esse mosquito com a droga, com a nitisinona,
E a partir daí, a gente verifica 24, 48, 72, 96 e a ideia é fazer bem mais à frente, 120, 144, até a gente ver como que vai ficar a capacidade de voo desses mosquitos e mais à frente algumas outras coisas. E qual é a viabilidade do uso da nitisinona, da NTBC, como inseticida seletivo para esses mosquitos hematófagos? Isso porque, apesar da gente saber que existe o metabolismo de tirosina no nosso organismo, no organismo humano, primeiro, a nitisinona, ela é rapidamente metabolizada no nosso organismo. Ou seja, se a gente for utilizar a nitisinona como esse inseticida seletivo, isso eu falo de uma maneira geral, né, para todo mundo, no nicho epidemiológico, a gente vai ver que a nitisinona, primeiramente, ela já é uma droga liberada, né, na Europa, ela já é muito estudada, ela tem poucos ou nenhum efeito colateral no nosso organismo, e a gente pode verificar, então, essa viabilidade. A ideia seria o humano fazer a administração dessa droga, o mosquito vem, pica o humano, e esse mosquito que picou o humano, ele vai ter umas pequenas quantidades, que é justamente essas doses subletais que a gente está verificando. Ele vai ter uma pequena quantidade dessas drogas no seu organismo e ele vai ser impactado diretamente no seu ciclo de vida, na sua capacidade de sobrevivência. Essa é a ideia geral desse trabalho. E aí a gente começou pela alimentação artificial, a gente tem as mamadeiras de vidro, a gente tem aqui cada grupo em uma gaiola diferente, a gente tem o controle, o LD10 e o LD50. Lembrando que o controle tem PBS 1x no sangue, que é uma solução tampão. O LD10, a gente tem sangue, mais a quantidade de 0,3 microgramas por ml, da nitisinona. O controle LD50, a gente tem também PBS1x, mais o sangue, e o LD50, que é o sangue mais 1 micrograma por ml da nitisinona, do NTBC. E aí vocês vão perguntar por que eu estou utilizando dois controles. Um controle para LD10 e um controle para LD50. Justamente por conta do teste de voo que a gente vai fazer. Se eu fizer, a ideia é pegar um grupo, fazer uma comparação com outro grupo. Então, eu vou pegar um grupo controle e vou fazer uma comparação com o LD10, tá? E aí, depois, eu pego outro grupo controle e faço comparação com o LD50, ok? Porque se eu pegasse desse mesmo grupo, se eu fizesse só um grupo de controle e utilizasse esse mesmo grupo no ensaio de voo que a gente vai fazer, a gente poderia ter esses mosquitos estressados, então a gente poderia ter aí uma interferência nos resultados. Depois que a gente fez essa alimentação artificial, a gente foi para a manutenção da taxa de sobrevivência. O que seria isso? Seria justamente a gente confirmar se em 72 horas a gente vai ter 10% LD10, 10% dessa população de mosquitos que a gente fez o teste mortas. O controle, aqui a gente tem um desvio, né? Mas deu por volta de 4% ou 3%, que dentro do padrão, geralmente dentro da estimativa de erro. E o LD50, se a gente vai ter nesse grupo do LD50, essa quantidade de 50% aproximada de mosquitos, dessa população de mosquitos mortas. Ou seja, a gente vai confirmar se a nitisinona realmente está funcionando, como ela funcionou lá no trabalho do Ramírez, né, lá na defesa de mestrado do Ramírez. E aqui a gente tem o método INFLAT de medição de voo, tá? Tem Induced Flight Active Test, o INFLAT, que a gente chama.
esse trabalho é do Alessandro Gavigage, desculpa, e colaboradores. Ele é novo, é um trabalho novo, agora em 2020. Ele está sendo revisado, e já vai ser, já vai sair na revista, né? E aqui a gente tem como método de medição dessa capacidade de voo, que era justamente o que a gente estava perguntando lá atrás, a gente tem uma gaiola, a gente chama de gaiola, né? Com mais ou menos 24 centímetros de altura, grande, larga, com divisões, a gente faz uma divisão aqui, ó, por cerca de 6 centímetros cada uma, a gente divide igualmente, tá? Essa gaiola. Aqui em cima, a gente tem uma tela por onde os mosquitos não vão poder sair, e aqui na foto não aparece, mas na parte de trás, a gente tem uma abertura de um pano, que é lá onde a gente coloca os mosquitos, e essa abertura a gente amarra depois para os mosquitos ficarem lá dentro dessa gaiola e não fugirem. Enfim, esse trabalho a gente faz com um grupo de 10 mosquitos. Então, aqui, a gente pega 10 mosquitos desse grupo e vai lá, coloca na gaiola, coloca aqui na gaiola, para fazer o primeiro trabalho. Então, eu peguei o grupo controle, coloquei na gaiola e vou iniciar o teste de voo. Como? Bem, a gente pega os 10 mosquitos que já estão dentro da gaiola, bate essa gaiola numa proporção relativamente forte, né? Porque tem que ser uma batida forte. Aguarda 1 minuto com essa gaiola parada. Depois de 1 minuto, a gente faz a contabilidade. Ou seja, a gente vai ver aqui o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e o quadrante 4. A gente tem 4 quadrantes nessa gaiola de mosquito. No quadrante 1, a gente vai contar quantos mosquitos tem. No quadrante 2, quantos mosquitos tem. No quadrante 3 e no quadrante 4, quantos mosquitos tem. Lembrando que na tela é o quadrante 4 e no chão da gaiola a gente conta como 0, tá? Por exemplo, aqui a gente está vendo que tem um mosquito no chão da gaiola, então esse mosquito está no quadrante 0. Aqui a gente tem 2 mosquitos no quadrante 1, 2 mosquitos no quadrante 2, 2 mosquitos no quadrante 3 e 3 mosquitos no quadrante 4. A gente vai fazer a multiplicação. A gente vai pegar a quantidade de mosquitos e vai multiplicar pelo quadrante no qual ele está. Após a gente fazer essa multiplicação, a gente vai fazer a soma desses valores da multiplicação. Então, aqui, por exemplo, a gente vai pegar 12 mais 6 mais 4 mais 2. Tá? Vai dar 24. Logo depois, a gente vai fazer uma média ponderada desse valor. E essa média ponderada que a gente coloca 10 mosquitos, a gente divide por 10. A média, aqui no caso, deu 2,4. A gente faz isso por 20 vezes em cada grupo. Além disso, é importante a gente aguardar entre uma batida e outra 2 minutos. Por quê? Justamente por conta do estresse desses mosquitos, para não haver essa interferência, esse estresse desses mosquitos. Se a gente pegar a gaiola e ficar batendo ela desesperadamente, é óbvio que a gente vai ter bicho estressado. E aí a gente vai ter um artefato como resposta, ok? Então, a gente tem, faz isso 20 vezes e depois dessas 20 vezes, eu, particularmente, faço uma média, um cálculo de média, e joga esses dados lá no gráfico. E aí, o primeiro gráfico, tanto da LD10 quanto da LD50, tá aqui. A LD10, eu ainda tenho que fazer mais algumas replicatas desse trabalho, tá? Aqui é a média da capacidade de voo. Vocês lembram que lá atrás a gente soma esses valores,
né? A gente pega cada quantidade de mosquitos em cada quadrante, soma, multiplica primeiramente por cada quadrante, depois que a gente multiplica, a gente soma os valores que resultaram dessas multiplicações e a gente faz essa média ponderada. Essa média ponderada, ela é dada aqui, a gente pode verificar que em 24 horas, o LD10, a gente tem uma leve alteração nessa capacidade de voo. Se a gente for jogar aí numa estimativa de erro, é praticamente zero. Porém, se a gente for verificar isso em 96 horas, com o LD10, ou seja, com 0,3 microgramas por ml de nitisinona na alimentação desses mosquitos, no organismo desses mosquitos, a gente tem uma média de voo totalmente alterada após 96 horas. Aqui, no caso, é a LD50, que já é 1 micrograma por mililitro. A gente pode verificar que em 24 horas a gente já tem esse impacto muito grande, pois justamente corrobora com o que aconteceu lá no trabalho do Ramírez, né, na dissertação de mestrado dele. Em 24 horas a gente já tem uma grande quantidade de mosquitos mortos lá, e aqui a gente já tem uma grande quantidade de mosquitos com a sua capacidade de voo impedida em 24 horas. Aqui, em 48 horas, aqui em 72 horas, a gente continua tendo essa capacidade de voo diferenciada do controle. Em azul é o controle, em vermelho é o mosquito tratado com a nitisinona. A gente já tem essa diferença muito gritante, né? E aqui em 96 horas, a gente ainda tem essa diferença. Isso por quê? Esse mosquito controle, ele está alimentado com sangue e ele não está tratado, tá? Ao longo do processo, que a gente pode verificar aqui, ao longo do curso temporal, esse sangue ele vai sendo metabolizado, né? O mosquito ele metaboliza essa energia, ele utiliza essa energia, direciona para a sua ovoposição, mas também quando a gente sabe que quando o mosquito ele está com fome, ele tende a voar mais. Então, a gente pode verificar isso tanto aqui no controle, quanto aqui no tratado. Porque no tratado a gente verifica que em 24 horas ele tem a sua capacidade de voo super, ultra, hiper reduzida. Aqui a gente tem uma leve capacidade de voo reduzida. Aqui a gente tem também essa capacidade de voo reduzida. Aqui em 48 horas também tem essa capacidade de voo reduzida, mas já está aumentando. Aqui também, em 72 horas, tem a capacidade de voo reduzida em relação ao controle em 72 horas. Porém, num prazo de 24 horas, esse mosquito já começou a voar mais, digamos assim. É exatamente isso. E aqui, em 96 horas, a gente tem uma margem de erro. Aqui, eu fiz uma normalização dos dados desse LD50 que eu mostrei para vocês aqui, tá? E eu coloquei aqui algumas outras replicadas, algumas outras horas no curso temporal. Eu coloquei também aqui, incluí 120 horas, que eu tinha feito também depois e não consegui colocar nesse slide, nesse gráfico, desculpa. Quando a gente faz essa normalização, ou seja, quando eu jogo isso para porcentagem, eu posso verificar que aqui é a capacidade de horas após a alimentação com sangue e aqui é a capacidade de voo em porcentagem, de 0 a 100. Então, digamos que no dia 0 a gente tem 100% de mosquitos voando, esses mosquitos. É o dia que eles estão se alimentando, então eles vão se alimentar, 24 horas. A gente tem aqui, se a gente conseguir verificar, em 24 e em 48 horas, a capacidade de voo desses mosquitos, reduzidas em menos de 50%, o que para a gente é interessante. Por quê? Porque como a nossa ideia inicial é trabalhar com
com o uso dessa nitisinona, né, desse NTBC, como inseticida seletivo, e a gente está vendo que essa nitisinona, ela está impactando realmente no voo desses mosquitos, a gente pode verificar que no ambiente natural, no habitat natural desse mosquito, esse mosquito ele pode ser muito mais predado. Se ele tem essa capacidade de voo reduzida, ele pode ser rapidamente mais predado, digamos assim. Então, ele vai ter um tempo de vida menor. A gente sabe que o mosquito, ele para infectar, para passar, né, o seu patógeno, ele primeiro pica uma pessoa contaminada e depois ele vai picar uma pessoa não contaminada. Então, se a gente verifica que o mosquito tem a sua capacidade de voo reduzida, de repente, até na própria picada dessa segunda pessoa que ele iria contaminar, digamos assim, ele é morto, né? Ou então, no meio ambiente mesmo, no habitat natural, ele é predado por algum outro animal, por algum outro bicho. Então, a gente vai fazer com que essa nitisinona, ela realmente atue como esse inseticida seletivo, que é justamente o nosso interesse. A gente começou esse trabalho faz bem pouco tempo, tá? E o meu co-orientador, que é o Marlon, ele está com um problema de saúde, então a gente teve que parar os trabalhos. A gente começou, primeiramente, com um ensaio de voo, e a gente teve que parar esses trabalhos. E quando ele estava começando a melhorar, que aí já teria a possibilidade de voltar para o laboratório, eu peguei Covid. Então, eu tive que ficar um período aí afastada do laboratório. E esses são os dados preliminares que a gente tem, os primeiros dados que a gente tem desse trabalho. Mas ele é um trabalho que ele tem aí uma possibilidade grande, né, de coisas para a gente fazer, muito interessante, por sinal. A gente ainda tem algumas perspectivas, que é fazer o curso temporal, incluindo 120 e 144 horas nessa capacidade de voo. Então, a gente vai fazer essa análise, né? Gente, deixa eu só acender a luz ali, um minutinho. Oi, voltei, desculpa, é porque já está anoitecendo. Então, a gente tem essa análise dessa capacidade de voo, a gente quer fazer num prazo ainda maior, incluindo 120, 144, aqui eu já coloquei 120, mas é só no LD50. A gente quer fazer também na outra concentração, que é o LD10, de 10%. Realizar esse mesmo ensaio, só que com a aplicação tópica, ou seja, a gente vai pegar a nitisinona e a gente vai diluir ela no PBS e a gente vai colocar diretamente no abdômen desses mosquitos, tá? Com essas doses subletais, a gente vai continuar trabalhando com as doses subletais do LD10 e LD50, medir dentro dessa capacidade, dessa aplicação tópica, a gente também vai fazer essas mesmas medições de capacidade de voo, para a gente verificar se existe alguma alteração nessa capacidade de voo dos mosquitos, com essa nitisinona sendo aplicada sobre ele, sobre a sua cutícula, para a gente verificar até a questão da permeabilidade, né, dessa cutícula, para a gente ver se a nitisinona ela consegue entrar na cutícula, ela de alguma forma ela vai conseguir também alterar essa capacidade do voo do mosquito. Fazer um curso temporal desse ensaio em FLAT com aplicação tópica 24, 48, 72, 96, 120 e 144 horas. E a gente também tem um interesse grande de fazer esse ensaio de ovoposição tratado do Aedes aegypti, tratado com as doses subletais da nitisinona. E aí a gente tem também que verificar antes se a capacidade de voo dos mosquitos na aplicação tópica, se a gente vai ver alguma alteração, por menor que seja. E se a gente tiver alguma alteração nessa capacidade de voo, por menor que seja, a gente vai fazer também ensaio de ovoposição desses mosquitos na aplicação tópica. Então, vai ser tanto a aplicação tópica quanto a alimentação artificial.
com sangue, tratado com a nitisinona. Fazer um ensaio de eclosão desses ovos do Aedes aegypti, tratado com as doses subletais do MTBC, e aqui eu coloco a mesma coisa, ensaio de eclosão do Aedes aegypti, desses tratados com sangue, ou seja, alimentados artificialmente com a nitisinona, nessas doses subletais, que são as doses que nos interessam, e também da aplicação tópica, fazer essa verificação, fazer a aplicação tópica, caso a gente veja alguma alteração na capacidade de voo dessa aplicação tópica, e a gente vai fazer também esse ensaio de eclosão de ovos do Aedes aegypti, para a gente verificar aí a viabilidade desse trabalho, desse projeto. A alimentar o Aedes aegypti com sangue, mais doses subletais do MTBC, mais infecção de Zika, e verificar a capacidade de voo, ovoposição, eclosão dos ovos desses mosquitos tratados e infectados. Isso daqui, para a gente, é muito interessante, assim, porque a gente vai ver como que o bicho infectado, ele vai reagir a uma droga no seu organismo, né? Então, ele vai ter aí duas situações de estresse, digamos assim, né? E aí a gente vai ver se existe, com o bicho infectado, algum resultado interessante, ou seja, se com a nitisinona a gente verifica que o mosquito voa ainda menos do que o mosquito só tratado, mosquito infectado com o vírus da Zika, com mais a nitisinona, se ele vai voar mais ou menos, né, ou igual, a gente não sabe, do que esse bicho tratado só com a nitisinona, com as doses subletares da nitisinona, que foi o que a gente já fez. Isso tanto para a capacidade de voo, ovoposição e para a eclosão desses ovos. E a administração da MTBC no coelho, para posterior alimentação da Aedes aegypti e verificação da capacidade de voo, ovoposição e eclosão desses ovos. E aqui, nesse ponto, a gente vai depender muito dos resultados anteriores, né? Porém, eu acredito ser muito promissor. Mas aqui nesse ponto vai ser o ponto-chave para a gente saber realmente se tem possibilidade dessa administração da nitisinona no ser humano para ele ser utilizado como um inseticida seletivo. Isso seria, a gente vai utilizar um mosquito, né, que é a gente vai utilizar um coelho, que é um mamífero. Esse coelho, ele vai se alimentar e vai ser tratado com a nitisinona. E depois dele tratado, a gente vai colocar o mosquito, o Aedes aegypti, para se alimentar na orelha do coelho, que é assim que a gente faz. E depois disso, a gente vai pegar esses mosquitos tratados com essas diferentes doses subletais também, que a gente vai continuar utilizando. A nossa ideia é, desde o começo, utilizar essas doses subletais do mosquito, da nitisinona, perdão. E aí, dentro dessas doses subletais, dentro desse trabalho com o coelho, a gente vai ver como essas doses subletais elas se comportam depois de entrarem em um organismo e passarem para outro organismo. E isso, para a gente aqui, vai ser para fechar com chave de ouro, espero eu, o nosso trabalho. Por quê? Porque quando a gente trata, a gente vai pegar, quando a gente alimenta artificialmente o mosquito, a gente já dá para ele a quantidade certa da droga que a gente quer que ele se alimente, né? A gente faz lá a diluição para dar 0,3 microgramas por ml e 1 micrograma por ml. A gente faz essa administração, o mosquito vai lá e se alimenta daquela quantidade de sangue, de modo que ele tenha mais ou menos essa quantidade, essa concentração de nitisinona no organismo. Aqui, nesse experimento que a gente está querendo fazer, a gente já vai ver como que essa droga ela vai entrar no organismo, vai ser metabolizada nesse organismo e vai passar para um outro organismo, que no caso vai ser o Aedes aegypti, né? Então, vai entrar no organismo do coelho, vai ser metabolizada no organismo desse coelho e depois
a gente vai colocar o Aedes aegypti para se alimentar do coelho e a gente vai ver como esse Aedes aegypti vai receber essa nitisinona, que a gente não sabe como vai ficar essa quantidade, a gente sabe que na física a gente tem uma perda, né, ao longo dos sistemas. Então, a gente sabe que existe também essa perda ao longo dos sistemas. Nesse caso aqui, vai existir uma perda dessa droga ao longo desses organismos. E a gente vai ver como que o Aedes aegypti, se ele vai ser infectado, se ele vai ser impactado, que é o que nos interessa, ou não. Tanto na sua capacidade de voo, mesma coisa. Capacidade de voo, ovoposição e a eclosão. Inicialmente, são esses parâmetros que a gente está pegando como sobrevivência, digamos assim, né, desse organismo, para a gente ver se é possível, se é viável a gente utilizar essa droga como um inseticida seletivo. As perspectivas, né, desse projeto na prática, né, estou falando isso desde o começo, mas vale a pena repetir. O homem ingere doses subletais da nitisinona, da NTBC. O Aedes aegypti vem e pica o homem, a fêmea, né, a gente sabe que só a fêmea que faz isso, ela é hematopágica. O Aedes aegypti diminui a sua possibilidade, sua chance de sobrevivência e morre. Então, é isso. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, a gente teve alguns problemas aí para conseguir entrar no ar, né? Agradeço a CNPq, porque é a agência de fomento que está nesse trabalho com a gente, né? Que financia esse trabalho. Agradeço o pessoal do meu laboratório pela paciência, meu orientador, meu co-orientador. Agradeço o pessoal do Biociclo, que é maravilhoso, que me ajudou ao longo da faculdade, né? Espero que as amizades se perpetuem ao longo da vida. E é isso. Marielle, muito obrigada pela sua participação, pela palestra. Nós temos uma pergunta para você. A pergunta é da Thalita Santos. Os inseticidas limitam aos mosquitos. Como eles agem em artrópodes, no caso, não nos mosquitos? Existe também alguma relação desses compostos com agrotóxicos usados no controle de pragas, entre aspas, insetos? Então, a maioria dos inseticidas, eles atuam no sistema nervoso dos artrópodes, dos mosquitos, no caso, mas a gente fala dos artrópodes de uma maneira geral. E quando a gente fala em inseticida seletivo, a gente fala justamente na possibilidade desse inseticida ele atuar somente no organismo do artrópode, que é esse trabalho nosso. A gente entende que essa droga que a gente está utilizando, ela vai atuar só no organismo do artrópode. O agrotóxico, né, e até os inseticidas que nós utilizamos atualmente, todos eles, é sabido, é conhecido, né, por vários trabalhos, que eles também impactam a nossa saúde e na nossa vida. E, assim, o controle de pragas que é feito pelo agrotóxico é da mesma forma que inseticida. Sim, é a mesma coisa. É mais ou menos o mesmo mecanismo, né? Ele atua no sistema nervoso desses bichos e mata. Entendi. Muito obrigada, Marielle, por a dúvida dos nossos participantes. Muito obrigada pela palestra. Eu gostaria de agradecer também a participação de todos aqui que estão conosco até agora e gostaria de passar uns avisos, mas eu vou fechar o vídeo porque está um pouquinho. Vou desativar a minha câmera. Pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que amanhã
nós teremos o segundo dia do nosso evento, do sexto biociclo, e pedir para que vocês curtam o nosso canal, se inscrevam aí os vídeos e nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, Iniciativa Bio, para ficar sabendo das atividades de amanhã. Amanhã temos um mini curso às 3 horas da tarde e teremos uma oficina às 10 horas da manhã. Nossa programação está toda no Instagram, nas nossas redes sociais, vocês podem procurar lá. Agora, eu queria agradecer a professora Margarete Valverde, coordenadora do projeto Interação Universidade-Escola em um processo baseado na aprendizagem, de Duque de Caxias. Ela é a coordenadora de extensão e graças a ela e ao tutor Jefferson Lima, que é o mediador de extensão, nós estamos podendo ofertar esse evento para vocês como um evento de extensão de Duque de Caxias, CEDERJ e UFRJ. Gostaria também de agradecer a Ana Oliveira, do projeto SAR, que também nos ajuda coordenando o projeto Iniciativa Bio, ao Breno e a Vanessa Cristina, nossos organizadores, coordenadores de evento. Sem eles, não seria possível fazer essa transmissão. Eles foram, assim, maravilhosos, nos ajudaram, e eu agradeço muito mesmo. Sem eles, nada disso seria possível. Gostaria também de agradecer a todos os nossos organizadores, aos monitores que estão mediando nas redes sociais e aqui no YouTube, e agradecer a todos vocês que participaram, pessoal do CEDERJ, da UGB, da UERJ, Unigran Rio, UFRJ, pessoal da Universidade Veiga de Almeida, da Souza Marques, e o pessoal também do Centro de Polo de Belfor Roxo, Campanha de Macaé, Nova Iguaçu, Paracambi, São Gonçalo, Volta Redonda, pessoal de Duque de Caxias, e de São Francisco do Itabapoana e Pépolis, que estavam aqui conosco, aproveitando o nosso evento. Eu convido vocês a continuar conosco amanhã, no nosso segundo dia, aproveitar todas as atividades que terão amanhã, lembrando que para conseguir o certificado é necessária a participação de pelo menos 70% das atividades, tendo os certificados da oficina e do minicurso separado, tá? Vocês vão receber esses certificados separados caso participem da oficina e do minicurso. Pessoal, muito obrigada por tudo. Vejo vocês amanhã. E é isso. Uma boa noite para todos. Obrigada pela participação.